veio para a política. Até a linguagem. A gente viu entre aspas, candidato, não é candidato, nada, essa figura é o coach, o Pablo Marçal. A linguagem dele, você que já foi de igreja há muitos anos, sabe o que eu estou falando, ele usa a linguagem de uma liderança neopentecostal numa entrevista à CNN. É impressionante. E não tinha esse negócio, né? Os termos utilizados, ungido, Deus, aquele negócio. E parece que esse tipo de coisa aquece a sociedade brasileira. O que o senhor acha, professor? Sim, sim. Sim, e assim, o Pablo Marçal é um caso ainda mais emblemático, né, e bizarro, para dizer o mínimo, porque ele usa essa linguagem desde sempre, né, então assim, esse tipo de manipulação que ele pratica e da qual ele é mestre mesmo, né, ele sabe muito fazer isso aí, né, trabalhar com a economia de atenção e capturar a audiência e tal, ele é muito bom nisso, e ele usa isso desde sempre, né, ele ficou conhecido, né, e ficou famoso e ganhou dinheiro com essas coisas de coach, mas a atividade de coach dele sempre foi a de um, entre aspas, coach evangélico. Porque as grandes conferências, ele fez muitas grandes conferências dentro de igrejas. Aquela famosa em que ele tenta levantar uma mulher cadeirante e não consegue, né? Aquilo, ele estava numa igreja. Num evento em que ele chegou de helicóptero, né? Chegar de helicóptero, aí aquela música e tal, e aí ele entrava dentro daqueles grandes arenas, né? Onde aqueles grandes eventos neopentecostais acontecem, ainda acontecem. Então, ele ganhou muita projeção falando diretamente a esse público com essa linguagem. Então, ele já tem essa linguagem introjetada nele. E grande parte, se não a imensa maioria do público que ainda tem algum apreço pelo Pablo Marçal, é esse público. E que é um público grande no Brasil, mas não só no Brasil. Eu acho que ele é um público que dentro da política ele está hiper engajado. Né? Estados Então, Unidos, né? o crente. Então, esses crentes, esse tipo de crente que tá metido na política, ele é hiper engajado. Então, você entra nas páginas da internet e tal, eles estão lá. Eu não sei se isso é alguma coisa que tá fora da internet. Eu acho que dentro da internet isso tem uma repercussão muito grande. Né? Mas ele sabe controlar e manejar isso muito bem. Então, essa linguagem dele, que é própria de um crente pentecostal, né, pentecostal e tal, ele usa desde sempre. Né, e a maioria do público dele é esse tipo de público, que gosta desse discurso, né. Então, ele vai fazer uma baguncinha aí enquanto ele conseguir, né. Me admira muito que né, as pessoas estejam dando atenção, mas enfim, né, elas dão. 10 horas e 28 minutos, a gente está aqui com o professor Paulo Cruz. Professor, o que o senhor acha do argumento de uma pessoa que diz o seguinte, eu não voto, por exemplo, em fulano de tal porque ele não é evangélico, eu não voto nele porque ele não é católico, eu só voto em determinado político ou que ele é casado, a gente está falando de religião aqui, porque o senhor é mestre em ciências da religião, mas é porque ele não é casado. No caso do Renan Santos, inclusive ontem um ouvinte mandou uma mensagem dizendo que, misturando tudo, exatamente como o senhor explicou, ele misturou conservadorismo com evangeliquez e disse que não vota no Renan porque ele não é casado e não é protestante, não é evangélico. Aliás, chamou o Renan, me falaram que o Renan não é ateu, mas o que o senhor acha dessa argumentação? Bom, é a mesma coisa se eu dissesse que eu só voto em negros, né? Porque eu sou uma pessoa. É uma questão identitária sempre, né? Então, eu não voto e falo, eu vou recorrer aqui ao Martim Lutero, que um dos pais do protestantismo e tal. O Lutero dizia: olha, se o ser humano não fosse o que é, o cristão nem precisaria de governante, porque ele segue a Cristo e a ele importa seguir a Cristo. Então ele obedece aquilo que está nos evangelhos, aquilo que está nos mandamentos, e tudo bem. Ele não precisaria de nenhum governante, senão, né? Agora, porque o ser humano é todo atrapalhado, precisa existir governo para punir o mal e tal, né? E manter as coisas em ordem. Então, tanto faz, né? Qual vai ser o tipo de governante, porque e eu não estou dizendo que protestante, crente não pode se candidatar, eu não posso dizer que não pode haver uma bancada lá evangélica. Eu acho até que tudo bem ter e tal, mas não é por isso, né? Porque ele não tá cuidando do país enquanto um país cristão, digamos assim. Ele tem que cuidar do país como um todo, ele tem que cuidar de gente de ateu, tem que cuidar de espírita, tem que cuidar de umbandista, tem que cuidar de todo mundo, tem que cuidar do país. Então não importa que religião que ele tenha, desde que ele seja um bom político, desde que ele seja um bom líder, né?
tá tudo bem, não me importa que ele não seja evangélico, isso não faz nenhuma diferença. Aliás, eu gostaria até de fazer uma parte a esse respeito, porque muitas pessoas ficam. Uma questão que é muito sensível para os evangélicos na política atualmente é a questão do aborto, por exemplo. Ah, não, eu não voto nesse candidato porque ele não é veementemente contra o aborto, ou porque ele defende o aborto, o quê. Aí a resposta que eu sempre dou para as pessoas é: vejam, vocês não estão vendo, o Brasil não é um país cristão? Não tem, sei lá, 40% ou um pouco mais de evangélicos? Tem. Tá, então o que importa para um evangélico, para a igreja evangélica, ou mesmo para a igreja católica, que o governante seja a favor de uma coisa que a igreja é contra? Se a igreja é contra, é só ela não fazer. É só ela educar o povo da igreja a não praticar, a não fazer aquilo. Então, o nosso trabalho enquanto igreja é esse. O trabalho profético da igreja no mundo é exatamente esse. Não é você votar num candidato porque ele é contra ou a favor de uma coisa que a igreja é contra ou a favor. O compromisso da igreja é com o evangelho. Então, não faz sentido ficar baseando o voto na suposta religiosidade de um candidato, porque também isso pode ser tudo enganação, como é enganação no caso do Bolsonaro, inclusive. Né? Então não faz sentido. A igreja precisa ser igreja, e precisa se comportar como igreja, como uma voz profética num mundo caído. Né? A política faz parte desse mundo caído, e ela é tão caída quanto todo o resto. Então não há messianismo na política, não há um candidato que vai entrar, um político vai entrar lá e vai resolver os problemas. Não existe isso, nunca existiu e nunca vai existir. E a Bíblia está cheia de exemplos de quando a política se envolve com a religião, sempre deu ruim. Está na Bíblia, não estou inventando nada aqui, é só ler a escritura, está tudo lá. Reis que se envolvem com profetas e a coisa dá ruim. O profeta ele sempre é um elemento de advertência, de acusação, né? E para uma situação política que está desordenada. Então, assim, como é que as pessoas não sabem isso se está na Bíblia? Como é que os pastores não estão ensinando isso para os seus fiéis? Tá tudo lá. Não é invenção nenhuma. Perfeito. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.